Começou a gravação. Então, o nosso problema é um circuito magnético que é composto por uma bobina que está aqui, ó, um circuito magnético que é o material ferromagnético, que é esta parte aqui, esta parte, bem como esta parte. E aqui eu estou desenhando de uma maneira tal que depois eu vou utilizar um software chamado EFCAD, feito pelo Grupo de Concepcionar Dispositivos Eletromagnéticos de Santa Catarina, o GRUCAD. E aí então eu entro com pontos para dizer o seguinte: nós temos aqui uma peça que é de 78 milímetros de comprimento, aqui as unidades são em milímetros. Aí depois tem uma segunda peça aqui que tem um tamanho também de 100 milímetros, ou seja, daqui até aqui tem 100 milímetros. Essa região aqui tem 20 milímetros e aqui tem 20 milímetros também. E aqui não é apresentado, mas tem uma bobina com 1.200 espiras, na qual a gente vai colocar uma corrente de meio ampere para ter uma força magnetomotriz de 600 ampere espira. Então, essa força magnetomotriz que vai criar o campo magnético, ele vai criar um campo magnético que vai circular nesse sentido aqui, ó. E essa regiãozinha aqui, que é de 2 milímetros, é uma região de entreferro. E o que a gente vai querer fazer agora é justamente utilizar as equações da circulação do campo magnético e da conservação do fluxo magnético a partir de um caminho magnético médio para ser capaz de calcular qual é a intensidade do campo magnético nessa região aqui e depois a gente calcular qual é a indução magnética B que existe nessa região aqui a partir desse valor médio do campo magnético médio, então seria uma indução magnética média, e depois a gente vai calcular o fluxo magnético que existe no ferro e que existe aqui no entreferro. Então para isso eu vou descer aqui agora e eu vou calcular a circulação do campo magnético. Então nós imaginamos que no ferro, tanto nesta parcela do ferro quanto nessa parcela, nós vamos ter a mesma intensidade do campo magnético. Então vai ser um H do ferro vezes esse comprimento magnético médio do ferro, que a gente chamou de LM aqui, ó. E aí nós temos aqui o entreferro e temos aqui o entreferro, que é uma separação de entreferro que tem um tamanho E. Então por isso, como tem 1 e mais 1, então fica da seguinte forma: fica o H do ferro vezes o LM, que é o caminho magnético do ferro, total, compreendendo essa primeira parte e essa segunda parte, que depois eu vou calcular, mais o campo magnético no entreferro multiplicado por 2E, porque são dois entreferros com a espessura E, e é igual a NI. N é o número de espiras e I é a corrente que é aplicada. Como eu já falei, a gente vai aplicar uma corrente de meio ampere para essas 1.200 espiras, porque eu parti do pressuposto que cada fio tem 1 milímetro quadrado. E se a gente olhar aqui, aqui tem 20 milímetros e aqui tem 60 milímetros. Então fica essa equação aqui, ó. LM vai ser 2L1. L1 eu considerei essa região aqui, na verdade, daqui até aqui, ó. Ou seja, é uma região que tem daqui até aqui LM. Do mesmo modo, LM vai estar aqui também. E aí depois nós temos também esse outro que eu chamei de L2, que é esse comprimento que vai daqui até aqui, que tem 58 milímetros. Então tem 58 milímetros aqui em cima e outros 58 milímetros aqui embaixo. E aí depois nós vamos ter um caminho nessa região aqui que vai ser um caminho médio. Nesse caso aqui, como daqui até aqui tem 20 centímetros, 20 milímetros, daqui até aqui tem 20 milímetros, então aqui vai ter 10 milímetros, aqui 10 milímetros, aqui vai ter 10 milímetros, aqui 10 milímetros, depois aqui tem 10 milímetros, aqui tem 10 milímetros, aqui tem 10 milímetros e aqui tem 10 milímetros. Por isso que vai ser 4 vezes L. E L a gente considerou que é esse tamanho. 10 mais 10, 20. Então o tamanho total desse LM é 2 vezes 60, que é esse L1 aqui, ó, que tem 60, mais 2 vezes 58, que vai daqui, onde começa aqui, até aqui, tem 58 milímetros, mais 4 vezes 20. Dá um total de 316 milímetros. E a espessura do entreferro é 2 milímetros. E a segunda equação que a gente precisa, porque nós temos HF e HE, então nós temos uma equação, precisamos de uma segunda, a gente parte do pressuposto que o fluxo magnético no ferro e o fluxo magnético no entreferro, eles são iguais, ou seja, o fluxo magnético que atravessa essa região aqui, ó,
é igual ao fluxo do entreferro que atravessa essa região aqui. Eu já vou falando depois que vai existir um fluxo disperso que vai passar por essa região aqui, que não é contabilizado nesse nosso cálculo aqui agora. Depois eu tenho que registrar isso aqui. Então, a conservação do fluxo. O φE vezes o φF. Então, nós temos então, o fluxo do ferro MF vezes HF do S igual a μ0 vezes HE do S. Como a gente considera que não existe o espraiamento aqui, ó, então a superfície do ferro que vai atravessar, então, só para dizer, vai ter uma profundidade aqui, que eu também considero de 20 milímetros. Isso aqui é um corte bidimensional, então tem uma certa profundidade. Então vai existir uma superfície S, que a qual atravessa o fluxo magnético, atravessa esse campo de vetores HF e também, por sua vez, a indução magnética B. Então, μ do ferro vezes H do ferro vezes S é igual a μ0, que é a permeabilidade magnética no ar. Então, nós temos uma permeabilidade magnética no ferro, nessa região toda aqui e aqui também, que a gente vai considerar que é 20 vezes menor. Quer dizer, desculpa, que vale 1000, ou seja, μ do ferro vai ser 1000 vezes maior do que μ0. Então, simplificando aqui e aqui, o campo magnético no ferro vai ser μ0 sobre μf vezes HE, que é a nossa segunda equação. Então, substituindo a equação 2 na equação 1, nós passamos a ter μ0 sobre μf vezes HE vezes Lm mais HE vezes 2e igual a Ni. Então, HE, compactando a expressão, vai ser μ0 sobre μf vezes Lm mais 2e e é igual a Ni. Então, por fim, o campo magnético no entreferro vai ser Ni sobre μ0, μf, Lm mais 2 vezes E. E aí o campo no ferro vai ser igual a μ0 sobre μf vezes HE, que é a nossa equação 2. Na verdade, aqui é a equação 3 e 4. Então, B do ferro vai ser μ do ferro vezes HF e BE vai ser μ0 vezes HE. Esses dois valores têm que ser iguais. E a gente vai calcular na sequência. Agora, com valores considerando o caminho magnético médio, redesenhando o circuito magnético não escala, porque então aqui nós temos 60, 10 mais 10, 58, 10, 10, 60, 50. Então, o caminho magnético médio vai ser isso aqui, ó, 58 mais 58, como eu já tinha falado anteriormente, 58 mais 58. E depois 10 mais 10, 10 mais 10, 10 mais 10, ou seja, são 10 aqui, depois mais 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, então é 40 vezes 20, e mais 60 aqui e 60 aqui. Então, 58 mais 58, mais 4 vezes 20, mais 2 vezes 60. Somando tudo, isso aqui vai dar 316 milímetros. 316 milímetros. E o entreferro vale 2 milímetros. Então, assim como μf igual a μr, μ0, nós temos 1000 μ0, e substituindo na equação 3, o campo magnético no entreferro, que seria essa equação 3 que eu considerei aqui está 2, mas a gente olhar bem, 2 já é essa aqui, então aqui é 3, essa aqui, e essa aqui é 4. Então, o nosso H do ferro é Ni sobre μ0 μf, Lm mais 2 vezes E. Então, é 1.200 vezes 0,5, μ0 dividido por 1000 μ0, porque o μr do ferro vale 1000 vezes μ0, então simplifica aqui, então fica 600 dividido 316 milímetros por 1000 dá 0,316 mais 2 vezes 2, 4, então dá 600 sobre 4,36 e dá 139,018 ampere espira por milímetro. Mas se eu quero isso aqui por metro, então eu tenho que multiplicar esse valor todo aqui, ó. Eu tenho que multiplicar esse valor todo aqui, eu tenho que multiplicar por 1000, então dá 139.017,61 ampere espira por metro. E o campo magnético, então, como é o campo do ferro, do entreferro, desculpe, então esse aqui é o 139.077,61 no entreferro, campo magnético no entreferro. E para calcular o campo magnético no ferro, eu tenho que dividir por 1000, porque é 1000 mr do ferro. Então daria 139,018 ampere espira por metro. E as induções magnéticas, então a indução magnética no entreferro e no ferro, vai ser B do entreferro, μ0 vezes HE, 4π vezes 10 a menos 7, que é o valor de μ0, vezes 139.017,61,
dá o valor de 0,1740, ou seja, 0,1747, que aproxima para 0,175 Tesla. E o B do ferro vai ser a mesma coisa, o valor 0,175, porque nós temos 10 na terceira no Mi do ferro, 10 na terceira, ou seja, 1000 vezes esse valor de 139,018 vezes 4π. Então nós temos 0,117. Então os dois valores de BE, que é a indução magnética do interferro, e a indução magnética do ferro, são iguais. E agora a gente quer calcular o fluxo magnético no ferro. Então o fluxo magnético no ferro, aqui não está representado a bobina, então vai ter uma circulação ou para cá ou para cá, tanto faz, dependendo do sentido da corrente que se origine aqui. Então aqui é apenas para dizer que existe uma certa profundidade, essa profundidade é 20 milímetros, então nós teríamos uma superfície aqui de 20 milímetros vezes 20 milímetros, que daria 20 milímetros vezes 20 milímetros, tudo elevado ao quadrado. Então o fluxo no ferro o fluxo do ferro é o BF vezes a superfície transversal do circuito magnético, que vai valer 0,1747 vezes 20 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, que dá 6,9878 vezes 10 a menos 5, ou 69,878 microweber. E o fluxo no interferro vai ser a mesma coisa e também vai dar, ou seja, 0,174 vezes 20 vezes 10 a menos 3 ao quadrado dá 6,9878 vezes 10 a menos 5, ou 69,878 microfarad. Bem, eu quero apresentar agora o MATLAB para vocês. Nós fizemos um programa utilizando o MATLAB. Deixa eu vir aqui está a figura. E esse programa foi utilizado então o mesmo equacionamento matemático, o Mi0, MiF, ou seja, eu vou apresentando nesse caso aqui do entreferro, o que a gente vai querer fazer é calcular, deixa eu fazer uma amostra aqui. O que a gente vai calcular é que aqui nós usamos um valor médio do entreferro. Mas nós vamos querer agora considerar que o L do ferro, ou seja, o campo magnético do ferro, ele existe um campo magnético aqui, nessa região, depois existe nessa região. Então eu posso dividir esse caminho magnético em 100 vezes, ou 1000 vezes, se eu quiser. Ali acho que eu usei 100 vezes. Então eu divido esse campo magnético em 100 vezes e eu calculo essa circulação do campo magnético, que nós teríamos essa circulação aqui, integral de HF igual a, ou seja, integral de HDL igual a NI. Então nós teríamos aqui uma quantidade muito grande de caminhos magnéticos diferentes. Então, desde um caminho magnético mínimo, desde o caminho magnético mínimo que circularia por aqui, até um campo magnético que na verdade seria o máximo, porque o caminho magnético seria o menor caminho magnético, até o campo magnético menor, porque ele vai ter um caminho magnético que vai circular por essa região aqui, que é maior. Então, a gente consegue calcular um campo magnético variável. E aí a gente pode fazer a seguinte comparação, ou seja, será que o campo magnético médio, que é o que nós calculamos por aqui, ele vai obedecer efetivamente a esse campo magnético quando você considera todos os caminhos magnéticos possíveis? Não todos, evidentemente, isso é um erro crasso, mas a gente considera um grande número de caminhos magnéticos de tamanhos diferentes. Então vamos ver o que vai acontecer aqui quando a gente considera campos magnéticos diferentes. Por exemplo, M. M aqui eu fiz com 100 caminhos magnéticos. 100 caminhos magnéticos. Então, usando as mesmas expressões, ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho a definição, vamos ver, Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, MiRF vale 1000, o Mi do ferro vale MiRF vezes Mi0, o E, que é o entreferro, vale 2 milímetros, L1 aquele que valia 60, que é o tamanho lateral, L2 é 58, aí aqui eu considero um L médio igual a zero, ou seja, o primeiro L quando você está no cantinho inferior embaixo aqui, quando você considera, desculpe, não é esse aqui, quando você considera justamente
esse caminho mínimo aqui, ó, LM. Então, o LM aqui seria zero, porque ele vai nesse caminho mínimo aqui. Ó. Então, aqui teria zero e aqui teria zero. Então, só que daí o L máximo é quando a gente considera o campo magnético exatamente nessa região aqui, ó, que vem daqui até aqui. Então, daqui até aqui teria 20 mais 20, teria um LM. Esse tamanho aqui seria de 40, porque é 20 mais 20. Então, ele vai variar isto aqui, ó, 100 vezes. Então, eu tenho essa aqui, o LM então é dado por essa expressão, 2 vezes L1 mais L2, mais 4 vezes L médio. E aí, LB1 vale 20, LB2 60. Então, isto aqui, ele depois vai ser a LB1, a minha superfície da bobina. Na verdade, isso aqui tem uma superfície da bobina, que é essa superfície, espera só um pouquinho, essa superfície aqui, ó. Então essa superfície aqui é a superfície da bobina, que tem 20 vezes 60, 20 vezes 60, então dá 1.200 milímetros quadrados. E eu tenho que a superfície do fio de cada um deles vale exatamente 1 milímetro quadrado. Então, eu vou ter que o N vai ser essa superfície da bobina dividido pela superfície do fio, que dá 1.200. E aí eu aplico uma corrente de 0,5 ampere, para que a minha força magnetomotriz, que está aqui, ó, seja igual a N vezes I. Isso aqui não vai dar 600. E aqui é a superfície transversal, então L da bobina, LB1, que é 20, vezes a profundidade. E a profundidade eu considerei também 20 milímetros, como eu já tinha apresentado anteriormente. E aí, então, essa superfície transversal aqui, ela vai estar em metros quadrados. E aí, a primeira parte aqui é o cálculo da força do campo magnético entre ferro e no ferro. Então, a força magnetomotriz é N vezes IA. M eu faço 100. E LE é L max, que é 40, que eu divido por M. E aí, então, eu vou ter um L médio, ou seja, seria um L elementar, que vai dar aqui, se a gente for olhar aqui, o L elementar dá 0,4 milímetros. Então, eu calculo a primeira vez, eu vou de 1 até M, e eu vou calculando os campos magnéticos, então, para cada um desses caminhos magnéticos. Então, eu faço H1, a força magnetomotriz vezes 10 na menos 3, 10 a menos 3, ou desculpa, vezes 10 na terceira, porque aqui eu estou multiplicando, então, essas dimensões que são em milímetros. Então, como é tudo vezes 10 na menos 3, vai multiplicar na parte superior com 10 na terceira. E o campo do ferro, de forma simplificada, é o H do entreferro dividido por I, H do entreferro I dividido por μRF, que vale 1000, então ela é 1000 vezes menor. Aí eu calculo a indutância, BEI, ou seja, então eu vou calculando para cada uma daquelas regiões, eu calculo a indutância e depois eu vou fazendo uma acréscimo então desse caminho magnético. E aí eu calculo o próximo caminho magnético, não médio, mas o caminho magnético. E assim vai de 1 até 100. Aí depois eu calculo uma superfície elementar, S transversal, que é essa aqui, S transversal, dividido por M, e daí eu calculo justamente um fluxo do campo magnético, da indução magnética B, que está atravessando aquela superfície. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Então eu calculo, agora eu vou calcular, justamente na página 3 aqui, ó, eu vou calcular o fluxo da indução magnética B, que vai atravessar essa região. Aqui, essa região, ela pode estar na parte interna, ela vai estar no ferro, e na parte de fora ela vai estar no entreferro. Então eu calculo a indução B através dessa superfície que está aqui, ó. E evidentemente que eu tenho que fazer uma superfície elementar, porque
para cada caminho deste aqui, ó, cada caminho deste aqui, então nesse sentido aqui, ó, o B é um pouco diferente. E aí então eu calculo o fluxo total. Eu faço esse somatório e depois eu calculo o fluxo total e eu calculo também o campo magnético médio. E depois eu ploto, como eu estou plotando aqui agora, eu ploto o valor da indução, que vai de 0,178, valor máximo, até um valor mínimo de 0,171, justamente quando o L é 171, 172, quase 72 alguma coisa, quando o caminho magnético é o maior, aquele que é o LM igual a 40, e aí você multiplica 40 vezes 4. Mas então ele não varia muito, ele varia de 0,172 ao 171, 6 mais ou menos, até 0,178 alguma coisinha. Opa. E aí então nós temos agora aqui, ó, o campo magnético médio. Está aqui, o campo magnético médio vale 139.059. E nós calculamos aqui o valor do campo 169. Desculpa, isso aqui ó, o H médio tem que ser esse aqui. Ó. O H médio é 139,0,18. Eu não calculei a relação, mas o erro deve ser alguma coisa de bem menos de 0,1%, 0,2%. Não calculei esse erro. Então, é um erro realmente bem pequeno. E aí, o fluxo magnético que está aqui, ó, o fluxo magnético aqui ó, é 69,899. E o fluxo magnético calculado dá 69,878. Então, se a gente for olhar, 69,878 que está aqui, e aqui nós temos 69,899. Então a diferença que está em torno de 0,1, 0,2%. Ok, então é realmente bem pequeno. Ok, então a gente pode agora parar por aqui.